Bem-vindos ao programa Porta de Hangar. Este programa tem o apoio do Aeroparque Vale Europeu. Visite nosso site aeroparquevaleeuropeu.com. No Instagram, @Aeroparque Vale Europeu. O livro Airplanes, Imagens de Ricardo Beccari, já está quase pronto, saindo da gráfica. Você que comprou esse livro adiantado vai receber logo na sua casa essa maravilha de livro. Agora, quem não comprou pode receber o seu em casa. É um livro muito bacana, 120 páginas com imagens coloridas, forrado de imagens de aviação comercial, aviação acrobática, helicóptero, experimental. É muito bacana esse livro, vale muito a pena você comprar e guardar aí na sua biblioteca. Você pode fazer um Pix, não tem problema nenhum. A gente vai entregar para você no seu endereço, tá bom? Então, para as pessoas que nos ajudaram a apoiar o livro, as empresas que nos deram aquela força, o meu muito obrigado. Valeu! No Porta de Hangar, tomamos café Sete Senhoras, um café com blend especial, direto da fazenda, em grãos, pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa. Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Pessoal, balança o sino do Porta de Hangar, dá aquela chacoalhada, divide a programação e se inscreve no canal se você não se inscreveu, que aqui a gente tem muita conversa boa para dar e nossos convidados especiais sempre em todos os programas. Hoje a gente tem um convidado aqui que ele fala sobre OVNI. Não sei se eu falei certo, mas ele é um ufólogo. Bem-vindo, Edson Boaventura Júnior. É um prazer, Beca, estar aqui no seu podcast, né, no Porta de Hangar. É o primeiro podcast que a gente participa da área da aviação. Que então legal. Se sinta aí um privilegiado. E hoje a gente vai estar trazendo aí bastante conteúdo a respeito desse fenômeno dos OVNIs, dos objetos voadores não identificados. Então o programa Porta de Hangar mostra tudo que voa, entendeu? Se quiser falar de passarinho aqui, a gente também fala. Não é isso aí? Estamos sozinhos no universo ou não? Olha, não estamos sozinhos no universo. A ufologia, por exemplo, essa paraciência, ela já tem uma convicção de que o fenômeno ufológico é real e a gente não pode assim afirmar que o fenômeno é extraterrestre, mas nós admitimos essa conjectura de que esses seres, eles podem estar vindo de outras partes aí do universo. Então a gente já não estaria, por conta disso, sozinhos no universo. Além do mais, a exobiologia, né, que estuda a vida fora da Terra, a gente tem visto aí o pessoal falar a respeito dos exoplanetas, que são planetas que têm todas as condições de abrigar algum tipo de vida. Não vou falar vida igual a gente, né? Cabeça, tronco e membros, pode ser que tenha, mas pelo menos a nível de micróbios, né? Celular, com certeza pode existir nesses exoplanetas, porque ele está numa configuração parecida com a da Terra. Tem uma temperatura amena, tem água em estado líquido, então essas condições elas já são propícias para que tenha algum tipo de vida. Por isso que os cientistas estão aí procurando vida não só no nosso sistema solar, mas também fora. É impossível a gente dizer que nós, nesse planetinha miúdo, nós pequenininhos aqui em cima desse planeta, não vamos ter pessoas ou seres em outros lugares, né? Então, eu acredito que exista seres de outros planetas, outras galáxias, não sei te explicar, vamos tirar mais dúvida aqui com você. Becker, deixa eu só fazer um adendo. O que é mais assustador? A gente imaginar que está sozinho no universo, ou seja, só tem a vida no planeta Terra, ou que exista vida em outros locais aí, criados aí, né? Eu acredito que Deus não ia construir um universo tão gigante desse
né? Só com o nosso planetoide Só aqui. com o nosso planeta e vida aqui, que a gente é praticamente uma areinha, né? Um grãozinho de areia menos no até, universo. né? É uma coisa muito louca isso. E a ufologia, ela nos dá essa ideia de que estamos sendo visitados, né? Há, por exemplo, comprovações de presença desses seres no passado da humanidade, né? Seja através de livros religiosos aí de várias culturas. Eram deuses os astronautas, né? Então, Que é um livro que eu não acredito totalmente nessa hipótese, porque o Eric von Däniken, que escreveu o livro Era os Deuses Astronautas, muita coisa do que ele colocou naquela época, na década de 70, já foi reavaliada e pode ser explicada pela ciência Mas é um cara sério convencional. ele, né? Mais ou menos. É mesmo? Mais ou menos. Eu conheço ele pessoalmente, né? Ele é um pouco sensacionalista em cima dessa temática. Agora, existem coisas que realmente não tem uma explicação convencional dentro da parte histórica, arqueológica, paleontológica, e que aí poderia ser alguma coisa relacionada ao fenômeno ufológico, né? Por exemplo, pinturas rupestres. Como é que a gente pode provar a existência de um ser extraterrestre? Olha, para provar... De seres extraterrestres. Até hoje a gente não tem essa prova por definitivo, porque isso tem que vir necessariamente através da ciência, né, deles reconhecendo, ou de algum governo ou militar. Né? E eles não vão abrir isso aí tão fácil. E até hoje a gente percebe que os governos, os militares dos principais países que têm interesse nesse assunto não estão sensíveis a essa liberação. Pelo contrário, eles fazem, desde a década de 40, o acobertamento militar em torno desse assunto. Então, os americanos, e infelizmente no Brasil, a gente percebe que todos os casos ufológicos brasileiros têm o dedinho americano. O caso Varginha, a Noite Oficial dos OVNIs, a Operação Prato e outros casos, a gente tem documentação americana que comprova que eles estavam de olho ou interessados nos materiais que estavam aqui. Por exemplo, quando a gente fala de materiais, o fenômeno ufológico, ele é comprovado já atualmente através dos metamateriais. O que são metamateriais? São materiais advindos de quedas de OVNIs, ou quando um objeto pousa ou está em determinado lugar, fica algum tipo de fragmento, algum tipo de chuva, fuligem que desprende ali. E já existem alguns casos que foram analisados esses materiais e foi detectado que não se tratam de substâncias que tenham isótopos terrestres, ou seja, é um material que veio de fora. Aí você poderia estar me falando assim, mas poderia ser um meteorito, né? Poderia ser alguma coisa? De repente até poderia. E tem um caso que eu pesquisei em Ubatuba, na Praia das Toninhas, que a gente conseguiu 4 fragmentos desse objeto voador não identificado e que tem a atenção bem forte de americanos. A gente sabe que, por exemplo, o Bigelow Aerospace estava interessado nisso, o Jacques Vallée, que é um físico francês também. E esse material a gente chegou a levar na USP, que é a Universidade de São Paulo, para fazer análise. Então, esse material ele foi cedido para nós através de um filho de um ex-militar do Exército que participou do recolhimento desse material lá no litoral norte de São Paulo. De um acidente de um OVNI. Isso, foi um objeto que ele apareceu num determinado momento, né, em setembro de 1957, alguns pescadores e turistas que estavam ali viram esse objeto se aproximar. Quando ele foi subir, ele explodiu em vários pedaços. O pedaço maior caiu na água e os pedaços menores foram para a terra. Foram recolhidos, depois foram encaminhados para o Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal O Globo,
e o doutor Olavo Fontes, que era um pesquisador ufólogo carioca, conseguiu fazer as primeiras análises. Dali para frente, a NASA se interessou, universidades francesas, a Caltech também depois providenciou algumas que é análises. Caltech? Caltech é um laboratório norte-americano que analisa materiais assim com equipamentos de ponta. Entendi. E aí, em 1981, eles fizeram a análise desse material. As análises mais recentes, que foram feitas aqui próximo aos anos 2000, 2015, 2016. Do mesmo material? Do mesmo material, porque isso daí vem causando um frenesi na comunidade científica, porque eles querem usar esse material do OVNI em alguns artefatos espaciais, na parte de medicina e até bélica. Né? Então eles querem usar essa tecnologia através de uma engenharia reversa e aí transformar em tecnologia terrestre, né, para que seja usado com algum tipo de fim. E aí a última análise que foi feita foi a análise isotópica e se descobriu que aquele magnésio, né, porque a gente fica pensando assim, discos voadores, OVNIs, tem que ter um elemento que não tem na Terra. Lê do engano. Todo o universo ele é composto dos mesmos elementos químicos da tabela periódica. Ou seja, o mesmo ferro que corre nas suas veias é o ferro de um meteorito que cai, por exemplo, na Terra, um siderito, né, que cai na Terra nos dias de hoje. Então, esse magnésio ele tem uma composição isotópica diferente do magnésio terrestre. Além do mais, a peça encontrada tinha uma pureza, um grau de pureza muito excepcional, 99,99%, sendo que o 0,01% era óxido de magnésio. Então é algo que está chamando a atenção dos militares, da comunidade científica. Hoje há uma corrida para se obter metamateriais, que são provas concretas dos OVNIs ou dos discos voadores. Legal. Hangar 51. É um mistério aquilo, né? Tem muitos filmes que sugerem que os caras guardam lá espaçonaves, OVNIs, ou seja, como você quiser falar, e que de lá você acha que existe uma tecnologia reversa, ou seja, que os americanos já estão fazendo isso? Então, os americanos já fazem isso há muito tempo e trocam essas informações com países, por exemplo, da América Latina, alguns da Europa também. Só os países que são rivais aí que eles não trocam informações nem figurinhas. Mas a Área 51, a famigerada Área 51, no deserto de Nevada, ela guardaria, segundo algumas pessoas que trabalharam lá, o Bob Lazar, por exemplo, que teriam subterrâneos onde naves acidentadas e corpos de seres estariam lá. É a Área 51, eu falei Hangar Área 51, né? Área 51. Uhum. E nesta Área 51 também são desenvolvidos projetos secretos na área da aviação também e de drones, né, espiões. Então é feito esse tipo de coisa lá. Aqui no Brasil a gente tem uma Área 51 também, que ficaria em São José dos Campos, né? A nossa área 51 tecnológica fica em São José dos Campos, é o CTA, DCTA. E a nossa área biológica, onde vai as criaturas, é Campinas Unicamp. É legal você ter falado isso, porque aqui eu tenho algumas perguntas para te fazer. Primeiro, uma pergunta que eu vou falar de um jeito que eu posso estar falando errado, né? Quais são as espécies? Existem espécies de ETs conhecidas? Já como é que funciona isso? Olha, tem muitas pessoas aí que já colocaram até em livro raças, espécies, só que isso é um jeito errôneo de se tipificar essas tipologias de seres. O mais certo é a gente falar de tipologias. E as tipologias básicas são o Grey, ou o Alpha, que eu tinha mencionado, que é aquele baixinho, cabeçudo, com olho preto. Corresponde a 80% dos casos. Geralmente são cientistas que fazem as abduções e os implantes nas pessoas. Tem o tipo Beta, que corresponde a 15% dos casos. São seres parecidos conosco, né? Então, se colocar um terno, entra na festa tranquilamente. Você acha que o Valdir é um ET? Eu acredito que ele tipo pode beta? Ser um tipo beta, assim, né? Também eu acho. Apesar que os betas, eles têm uma fisionomia, assim, uma feição mais bela.
E aí já, fica difícil. essa parte aí já fica difícil, né? Desculpa aí, hein, Valdir. Mas os betas, então, seriam 15%, geralmente vem com aquelas mensagens messiânicas, então geralmente vem em paz, aquele tipo de coisa, é 15%. Sobrou aí, então, 5% dos casos que são seres da tipologia mais bizarra, que a gente fala que são os gamas. Então pode entrar seres com o corpo coberto de pelos, a criatura de Varginha com aquela tipologia diferente, né? Calombos na cabeça, olhos vermelhos, ou seres energéticos, robóticos. Então o 5% ele entra aí uma categoria bem bizarra mesmo, né? Então, que poderia estar até sendo associada à criptozoologia. Por exemplo, você pega lá um lobisomem, por exemplo, que é dito aí nos interiores, né, do Brasil afora, e de repente poderia ser uma criatura de um OVNI peluda, né? Como teve no caso de Varginha também. Que o pessoal fala do chupacabra. O chupacabra é o ET de Varginha ou não? Não, é diferente. Tá. A gente tem Mas o chupacabra é um ET? Então, nós acreditamos pelas pesquisas, inclusive existe um livro bem escrito pelo Carlos Alberto Machado, que é com nível universitário, e ele estudou esse fenômeno, né, do chupacabras durante muito tempo. O fenômeno do chupacabras era uma criatura que atacava cabras em Porto Rico, e depois o fenômeno foi se expandindo pela América Latina, chegando inclusive ao Brasil, Argentina, Chile, vários países aí, Paraguai, Uruguai. E esses animais, além de cabras, começaram a ser atacados aves, cavalos, cachorros e até seres humanos. E tudo indicava que era uma espécie de onda, onde eram avistados OVNIs, às vezes antes dos ataques ou posterior aos ataques, e em algumas vezes foram vistos seres do tipo alfa, aqueles baixinhos cabeçudos, junto com essas criaturas feias que tinham olho vermelho, tinham presas, garras nas mãos, às vezes tinha uma espécie de aleta no braço e uma crista, né, que pareciam espinhos, né? Isso foi descrito pelas testemunhas, e esses animais tinham a finalidade de coletar sangue e provavelmente material líquido, alguns órgãos internos desses animais que eram liquefeitos com uma substância verde. Então ficou comprovado através desses estudos que estava associado sim ao fenômeno ufológico, esse fenômeno chupacabras. Embora alguns veterinários tenham falado que poderiam ser animais predadores. Só que se fossem animais predadores, o fenômeno estaria ocorrendo até os dias atuais. Claro, né? E não naquelas ondas que foi bem insistente depois do ano ali de 96 em diante. O caso do ET de Varginha, pergunta para você, foi verdadeiro? Olha, eu fiz parte do grupo do 7 que investigou o caso Varginha, isso a partir de janeiro de 1996, e naquela época esses pesquisadores tiveram acesso irrestrito aos depoimentos militares do Corpo de Bombeiros e do Exército, da ESA, e também de civis que tiveram algum tipo de interação, seja com as criaturas que estavam soltas ali, foram capturadas depois e levadas para o hospital, e assim como a queda da nave também, que ocorreu numa cidade próxima a Varginha. Então o caso, depois da pesquisa que nós realizamos, e a pesquisa ainda está em andamento até nos dias atuais, a gente chegou à conclusão de que o fenômeno foi real, realmente alguma coisa foi capturada, e o que nos denota que seria algo relacionado ao fenômeno OVNI é porque houve uma enxurrada de avistamentos de objetos voadores não identificados, pousos desses objetos, e foi visto por pessoas objetos parecendo submarinos, né, compridos em forma de charuto, que chegaram inclusive a pousar, e um deles foi atingido por americanos. E aí quando eu falo... No Brasil? No Brasil. Como é isso aí, cara? Você quer ver uma coisa legal? Você que é da área de aviação, você deve conhecer o Marcos Feres, que é um controlador de voo. Sim. Ele está aposentado, morando lá no Rio de Janeiro. Eu não conheço ele, mas eu já ouvi falar dele. Marcos Feres. Uhum. Então, naquela época ele estava trabalhando na torre de controle,
Ele deu um depoimento recentemente num podcast, aí, numa live que ele participou, ele contando que no dia 20 de janeiro de 96, uma aeronave da USAF, um C-17, adentrou no espaço aéreo brasileiro, e o chefe dele foi em direção a ele porque não existia um AVOEM, uma autorização por escrito, e tem que ter o AVOEM. Claro. E aí o chefe foi entrando na sala e falando, olha, tá entrando uma aeronave aí da USAF e tal, deixa passar, depois aí vem o documento, mas vamos que vamos, deixa correr. E essa aeronave, a aeronave da USAF, foi para Campinas, pousou em Campinas e lá estavam esperando 2 helicópteros da Força Aérea Brasileira que seguiram com esses americanos para Varginha. E os americanos tiveram aqui porque eles que comunicaram o governo brasileiro a respeito da queda do objeto, e foi feito toda depois a captura pelo Exército, pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar de Minas Gerais, sendo que um policial militar chamado Marco Elixerezi veio a falecer depois. Sim, logo depois. Então a gente tem dentro do caso Varginha, que foi real, isso a gente não tem dúvidas, e está associado sim ao fenômeno ufológico, devido a esses avistamentos que teve na região e foi presenciado por várias pessoas, foi filmado, saiu na televisão naquela época, e a gente entende que o caso Varginha é algo que foi acobertado por conta da interferência norte-americana. Como eles vieram para cá e depois eles levaram a nave e levaram as criaturas embora. Estão lá as criaturas. Elas então, não foram para Campinas. Não, tudo indica que foram para a área 51, que a gente comentou aqui. Então elas foram para Campinas inicialmente, onde o Badam Palhares e o Corradim Médici fizeram ali as análises com a criatura viva e a necrópsia na criatura morta. Inclusive a gente tem informações recentes de funcionários que disseram que tentaram fazer um hemograma da criatura e o sangue da criatura ele coagulou antes mesmo de chegar no sensor para fazer o hemograma. E aí deu PT, ou seja, estragou aquela máquina de hemograma. Eles foram para a segunda máquina que tinha lá para fazer o hemograma, também estragou. E depois eles tiveram que substituir essas máquinas. Quem que substituiu? Os americanos. Trouxeram 2 máquinas, colocaram o mesmo número de série e trocaram todos os equipamentos da ala da doutora Fátima, lá na Unicamp, que foi um dos departamentos que estava inteirado nessa situação atípica. Não foi a primeira situação que ocorreu na Unicamp, né? Outras criaturas já tinham sido levadas para lá em outras situações. Agora, o soldado que morre, ele morre por decorrência de ter contato com ET? Porque todo mundo teve contato com ET e ele morre. Olha, recentemente eu falei com o legista do Marco Elixerezi, desse policial militar, era um P2, ele era policial da inteligência, e o próprio médico, a gente disponibilizou inclusive esse vídeo no canal que a gente tem, que é o canal Enigmas e Mistérios. Ele fala que foi algo estranho, que ele nunca viu as bactérias de uma septicemia atacarem tão fortemente uma pessoa, sendo que a causa que foi colocado lá como causadora da morte seria um furúnculo mal curado. Né? E depois colocaram no laudo que ele morreu de pneumonia. Era um rapaz de 23 anos de idade. E o que as pessoas não sabem, eu vou até contar de primeira mão aqui no seu canal, é que o Marco Elixerezi recebeu um prêmio. E assim, ele era novo, recentemente novo, e foi por aqueles dias ele recebeu um prêmio antes da morte por prestar algum serviço de relevância. E o que um policial do calão do Marco Elixerezi teria feito uma cidade como Varginha? Ninguém ficou sabendo de nada, a não ser o fato de que ele, juntamente com o Eric Lopes, que era o companheiro dele, capturaram da tarde para a noite uma daquelas criaturas. Eles chegaram até a atropelar essa criatura e depois levaram para o hospital regional. Tentaram colocar no pronto-socorro, o médico do pronto-socorro não quis atender e aí foi remanejada para uma área que já estava separada
para atender essas criaturas que estavam por ali, isso lá em Varginha. E posteriormente, uma das criaturas veio a falecer, foi retirada do regional para o Hospital Humanitas e o Exército fez um comboio retirando essa criatura e levando no dia 22 de janeiro para a Unicamp. Que depois foi para os Estados Unidos. E depois foi para os Estados Unidos. Ficou lá um tempo. Enquanto ela ficou lá, uma nave, um objeto voador não identificado, ficava pairado durante as noites Isso em ninguém cima falou, do prédio. né? Agora Então a que gente tá falando. conseguiu depoimentos de vigilantes, de pessoas que eram proibidos de falar naquele momento. Só que agora não estão mais lá e criaram coragem, já que o caso fez 25 anos, e estão dando aí mais detalhes, né, colocando mais peças do quebra-cabeça. Ok. Então, já que você está falando de depoimento, nós vamos ouvir o depoimento do comandante Nascimento para a Ótica Voluntária. A gente já volta já. Meu nome é Carlos Nascimento, sou piloto de helicóptero. Nos momentos mais difíceis da minha profissão, ter uma boa visão não é uma questão de escolha. Por isso, dos meus óculos, quem cuida são as óticas voluntárias. Se você é piloto, lá tem um departamento especial para fazer um óculos onde você pode verificar os seus brakes. Não se esqueça, óticas voluntários. Pessoal, estamos de volta aqui com o Edson Boaventura Júnior. Ele já me disse que ele é o Júnior e que tem o neto e tem o pai também, né? Tudo Edson Boaventura, só foi continuando aí a descendência. Edson, em 82, num caso do voo 69 da VASP, né, comandante Gerson Maciel de Brito, o que você pode falar desse caso? O que aconteceu? Ele ficou com muito... Parece que ele foi mandado embora da companhia, inclusive. Então, posteriormente, ele foi até mandado embora porque ele foi muito assediado pela imprensa na época, né? A declaração dele. A declaração dele foi muito forte, porque todos os passageiros viram aquele objeto voador não identificado. Apenas um arcebispo que não viu, que não quis ver. Né, ele não quis olhar pela janela, mas o comandante ele anunciou pelo rádio para todos os passageiros que tinha um OVNI aparecendo do outro lado. Não tinha como não ver. Não tinha como não ver. Então todo mundo foi para a janela e viu aquele objeto. Ele estava fazendo um voo ali na região ali de Petrolina, né, no Pernambuco. E aí viu esse grande objeto. Ele, inclusive, na época, tentou até manter uma comunicação telepática com o que ele achava que seria um OVNI, né? Um objeto voador não identificado. Você acha que ele falar esse negócio de manter uma comunicação telepática não foi o que sentenciou a... Eu acredito que sim, né? Embora ele tenha feito um relatório, depois tem que passar por vários exames de saúde ali, né? Porque a companhia... Não tá lelé, né? A VASP, ela é bem rigorosa. Já foi, né? Era bem rigorosa nessa parte aí. E o fato de ter tido essa repercussão jornalística em cima do caso foi que acabou estragando, vamos dizer assim, a própria carreira dele dentro da companhia. E logo depois, em 1986, teve a Noite dos OVNIs. Isso. Que foi só em São Paulo ou foi em outros lugares também? Não, então, a Noite Oficial dos OVNIs, como ficou conhecida, aconteceu no dia 19 de maio de 86 e foi em São José dos Campos que tudo começou. O terceiro sargento Sérgio Mota... Você tem uma memória boa, hein, cara? O Sérgio Mota, né, meu amigo também, o Mota... Ele, inclusive, acho que está para aposentar agora. E ele estava de serviço, de repente viu lá, foi detectado no radar alguns plots estranhos. Ele pegou o binóculo, viu lá também os objetos multicoloridos, né, com binóculo. E aí resolveu comunicar que ele viu que não era um avião, não era nada convencional. Aí ele comunicou São Paulo e Brasília. Eles tinham um telefone dedicado a isso. E aí, quando eles comunicou com o pessoal já estava sabendo. O brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima já estava ligando para o ex-presidente Sarney, José Sarney, para que ele autorizasse a decolagem de naves de interceptação, que eram os caças Mirage e F-5. Que não adianta nada, né? Não.
Só para observar, né? Aí foi autorizado, eles foram a um encalço de mais de 2 dezenas de objetos. Duas dezenas. E assim, testemunhas de vários lugares, Guaratinguetá, filmado, São Paulo, Rio de Janeiro, depois os objetos filmado, fotografado, né, esse fenômeno. Tem uma coisa que eu preciso falar, muita gente filma, não sei o que, fotografa principalmente, na época que usava filme, e falava, nossa, o OVNI não apareceu no filme. Não é que não apareceu no filme, é que a pessoa não soube regular e não tinha sensibilidade para aparecer na câmera. Exato. O pessoal acha que é do OVNI. Não tem nada a ver isso. Você tem que saber operar o equipamento, senão não vai sair nada, né? Exatamente. Principalmente um ponto no fundo escuro do céu é extremamente complicado. Mas aí o que aconteceu? Os caças levantaram o voo, foram ao encalço dos OVNIs. Os OVNIs foram radarizados por 3 tipos diferentes de radares, em solo e também a bordo das aeronaves. E eles tentaram perseguir, mas não tiveram sucesso. Por quê? Porque um dos OVNIs, vou contar um incidente pelo menos, quando o objeto voador percebeu que estava em Judite, estava numa situação de risco, ele acelerou de uma velocidade 0 para 15 Mach, enquanto que a nave de interceptação, né, o caça, estava a 1,02 Mach. Ou seja, não ia chegar nem perto. Deixou a aeronave militar brasileira no chinelo. Ia deixar mesmo, né? Não, deixou. E foi embora. E aí ele abandonou, depois voltou para a base aérea. Alguns voltaram para a base aérea de Anápolis, outros para a base aérea de Santa Cruz. E ninguém viu nada, né? Não, um monte de gente viu isso daí. Eu digo, ninguém fala que foi verdade um negócio desse. Não, tanto é que foi verdade que na época o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima participou de uma coletiva na imprensa, colocando lá os pilotos, controladores de tráfego aéreo, para relatar o que eles participaram. Então, o que ele prometeu naquela época, em maio de 86? Que um relatório seria conhecido, um relatório conclusivo, em 10 dias. Só que somente em 2009, muitas décadas depois, é que esse relatório veio a ser conhecido e hoje está liberado no Arquivo Nacional em Brasília, reconhecido como avistamento de OVNI. Pelo governo brasileiro? Pelo governo brasileiro, pelos militares brasileiros. Mas naquela época ninguém viu nada, né? Não, aí eles inclusive deram algumas respostas a cartas que eu fiz em 1996, 10 anos depois, falando que eram anomalias magnéticas e que os plots eram defeitos lá na tela de radar. Desculpinha. Era desculpe, que disse que não teve contato visual. Hoje a gente tem, por exemplo, depoimento de outros militares que estavam na Escola de Especialista de Aeronáutica de Guaratinguetá, que estava em formação durante a noite, mais de 2.000 militares ali entre professores e alunos, e que viram esses objetos fazendo evoluções. Ou seja, não poucas pessoas, 2.000 pessoas olhando a olho nu, é porque o fenômeno é real, não é uma anomalia magnética. Que não. Claro então, que não. hoje, o caso da Noite Oficial dos OVNIs é reportado como um caso autêntico OVNI. Que legal. Sentapua, Capitão Fortunato, ele teve um avistamento e teve uma história disso aí. Como é que é essa história? Olha, inclusive eu trouxe para você aqui uma revista, Opa. a OVNI Pesquisa. Nós Deixa eu somos coeditores dessa revista. Olha aí, pessoal. OVNI Pesquisa. Onde é que acha essa revista? Como é que assina ela? É no site www.ovnipesquisa.com.br. E tem a história aqui? Tem a história. Vou só pegar aqui, ó. Tem até a foto do Fortunato. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, isso no passado. E olha ele aqui. Olha aí, a gente vai pôr no ar, viu, gente? E ele viu o Foo Fighter. O que era o Foo Fighter avistados por militares da FEB em 1945. Isso, ele estava numa missão na Itália, no Vale do Pó, e ele, juntamente com a sua aeronave e a sua esquadrilha, chegaram a ver alguns fenômenos luminosos que os aliados diziam que eram os Foo Fighters. Né? Na verdade, eles pensavam que aquilo ali era um armamento secreto dos alemães, e os alemães falavam que eram os
Krauterbolles, né, que na verdade eram os Foo Fighters, eram aqueles fenômenos luminosos que eles pensavam que era armamento dos aliados. Só que acabou a guerra, não era armamento nem de um lado nem do outro. Eram os OVNIs monitorando as situações de guerra. E o Fortunato, né, que fez esse símbolo do Centapoe, ele viu em várias ocasiões, chegou a reportar isso para o comando lá dos Estados Unidos, acho que era o Batalhão 350. E naquela época, eles falaram para ele que ele tinha visto uma ilusão de ótica. E aí, como um dos militares, amigo dele, tinha fotografado, eles mandaram a foto. O cara chama o cara de bobo, né? Então, aí eles pediram desculpa, os americanos pediram desculpa pro Fortunato, falou, desculpa aí e tal, mas não falaram mais nada no assunto. E ele achou por bem não comentar mais nada sobre o que aconteceu, sobre esses avistamentos ufológicos durante a Segunda Guerra Mundial. Um resumo, por que tanto mistério? Olha, o mistério da ufologia ele vai continuar ainda até que algum país importante, ou os americanos, ou os russos, ou os chineses, reconheçam oficialmente, né, em TV aberta para todo mundo, que o fenômeno é real e que ele é extraterrestre, ou seja, algo alienígena de fora. Só que isso está longe de acontecer. Por quê? Porque o acobertamento ele tem algumas condicionantes. Primeira condicionante, que eles estão interessados nessa tecnologia para usar com fins bélicos. O segunda condicionante é que liberando um fato desse pode gerar pânico, que seria de difícil controle por parte desses órgãos militares. A terceira condicionante é que eles estão interessados em conseguir os metamateriais para transformar isso em tecnologia para dominar outras nações. Ou seja, não tem jeito de positivar esse negócio nunca. Eu acredito que não. E o pior, eu e você pagamos impostos. Se eles reconhecerem que o fenômeno existe, o que pode acontecer? Alguém que foi lesado pelo fenômeno, algum abduzido, alguma coisa assim, pode entrar com um processo e ganhar uma soma em dinheiro bem generosa aí. E isso o governo, os militares não vão querer passar por essa situação de processos. Porque se eles reconhecerem, aí você pode falar, não, eu tenho prova, tá aqui a marca, fui contaminado por radiação. Mas é quase impossível, né? É uma prova. Olha, já teve um cidadão inglês que processou, ele comprou lá um seguro contra a abdução, que os caras criaram isso daí lá na Inglaterra, não sei quem foi o doido que criou isso, mas ele ganhou 5.000 libras, porque ele conseguiu provar que tinha sido abduzido e tinha sido lesado pelo fenômeno. E aí a empresa, né, a seguradora, estava tentando vender as evidências que ele tinha, as provas que ele tinha, para ver se recuperava um pouco desse valor dos 5.000 libras que teve que pagar nesse seguro indenizatório. Isso é real, isso existe. Se procurar na internet, foi na década de 90. E aí depois eles suspenderam esse seguro doido aí contra a abdução, porque senão iam tomar na cabeça e ia falir. É isso aí. Eu quero falar para você o seguinte, você tem muitos fãs, eu tenho um amigo meu, o Douglas, que mandou um abraço para você, ele mexe com cabo, inclusive ele faz os cabos de som aqui, alta qualidade, o cara é muito profissional e ele é fanático por essa conversa, ele te manda um abraço e eu quero te falar o seguinte, muito obrigado pela sua participação, quero que você volte mais vezes com mais histórias aqui no Porto de Angar. Com certeza, pode contar comigo, prazer foi meu pela oportunidade aqui de conversar com o teu público também e estamos aí para compartilhar esses conhecimentos ufológicos. Não somos os donos da verdade, mas tudo aquilo que a gente conseguir dentro desse tema, a gente vai trazer de forma séria, porque a gente tem um compromisso com a verdade e através da revista também, a OVNI Pesquisa, a gente tem divulgado o nosso trabalho e através do canal também, canal Enigmas e Mistérios, onde a gente publica vídeos lá 3 vezes por semana, que são vídeos que trazem um conteúdo ufológico de peso e de qualidade. De primeira. Obrigado, meu amigo. Volte Eu que sempre. agradeço. Valeu. Pessoal, fica aí com a programação do Porto de Angar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino.
divida essa conversa muito legal que nós tivemos aqui com o Edson Boaventura, tá bom? Então até a próxima. Valdir, muito obrigado pela sua ajuda costumeira e fiquem bem aí. Valeu, um abraço!